Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aí ao nosso momento de reflexão. Deus abençoe para nós esse encontro. Peço permissão para ir chegando aí a casa, a vida, a família de vocês, na expectativa de poder encontrar todo mundo bem, todo mundo seguro, com felicidade, com alegria, com bem-estar. E se tiverem as preocupações, os medos, as aflições presentes que fazem parte da nossa caminhada, eu tenho certeza que na vida de cada um de nós elas surgem também. Vem o convite para que nós possamos sermos pacientes e confiantes. Que Deus abençoe para que a fé possa mobilizar a gente e ir ao encontro desse Deus quando as coisas não estão muito bem. É nessa direção que os nossos textos bíblicos desse final de semana agora, que nós estamos aí no período pós-Páscoa, ele nos conduz. Nós temos aí uma série de textos bíblicos que nos inspiram a atitudes de confiança, de buscas e de pedido de ajuda a um Deus que é muito amoroso para conosco. Vocês receberam então lá, durante a semana, mandei para vocês aí os textos que eram os textos dessa semana, começando com o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, capítulo 2 do livro de Atos, também um texto importante para a gente poder ler e refletir, versículo 42 até o versículo 47, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 25, e o Evangelho que fala do bom pastor, que é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 10. E eu gostaria de convidar vocês então a nós irmos andando pelo meio desses textos, buscando aí nesses textos os nossos conhecimentos e a inspiração para a nossa caminhada diante aí desse cenário de um Deus protetor. Capítulo 1 então da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Esse é o destaque inicial para nosso início de reflexão. E aqui então a palavra diz assim, Pedro escreve lá dizendo assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Muito bem. Talvez Pedro, quando escreve esse texto e se refere à imagem de pai para Deus, ele esteja pensando naquela oração que os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles, a oração que todos nós conhecemos e que começa com Pai nosso que estás nos céus. Talvez é isso que Pedro está como pano de fundo aí para a escrita dele nesse texto que temos aí. É interessante a gente analisar esse texto bíblico no contexto que Pedro vivia. Pedro vivia num contexto que era grego-judaico. A cultura grega muito forte e a herança judaica que era a herança dele como povo também. E dentro desse contexto, dessa mistura, dessa cultura grego-judaica, existe uma referência à figura do pai como sendo muito altamente pautada pelo respeito. Não se consegue imaginar dentro da cultura judaica, especialmente da cultura judaica, uma relação entre pai e filho que não esteja pautada pelo respeito. Por isso ele escreve, pelo resto das suas vidas vocês devem respeitá-lo, o pai. Essa é a referência que ele tem. Aí começam algumas indagações, falando de respeito a Deus. Nós vamos respeitar por Ele ser Deus ou por Ele ser Pai? Alguma pessoa de repente já pode imaginar uma resposta rápida. Os dois. Temos que respeitar porque Ele é Deus, porque Ele é Pai. Ponto final. Isso é uma forma de simplificar as coisas. Mas eu prefiro desmembrar, prefiro olhar o texto como ele está lá. Pedro faz uma distinção chamando Deus de Pai. Então, não me parece que seja a mesma coisa, chamar de Deus ou chamar de Pai. Deus e Pai, existe uma confusão às vezes em relação a isso. Uma confusão que é fruto do que se compreende por Deus, lá desde o Antigo Testamento, e o que se compreende por Pai a partir da perspectiva do Novo Testamento.
A imagem de Deus, somente como divindade, como Deus, ela pode criar uma imagem de superioridade, de soberania e de poder, que precisa ser respeitado porque é o maioral, está acima de tudo e diante dele só nos cabe o silencioso respeito, porque ele é o maior e o mais poderoso. Ponto. Ok. A imagem de Deus, esse mesmo Deus, como Pai, ela tem uma outra perspectiva. Ela nos permite nos aproximarmos desse Deus numa relação de afetividade, numa relação de acolhimento, numa relação de aconchego. Não temos um Deus tão distante, forte e poderoso, temos um Pai amoroso, que vem a nós com todo o seu poder, mas com toda a sua amorosidade. Os demais textos bíblicos desse final de semana, que a gente mencionou antes, com destaque lá para o Salmo 23 e João 10, a gente percebe que existe uma ênfase nessa ideia de um Deus provedor, de um Deus Pai, que quer ser conhecido pela sua bondade e pelo seu amor e que não mede esforços para manifestar e para provar que de fato Ele é um Pai que ama e que protege. Esses textos eles vão nos mostrar que Deus pagou um alto preço para resgatar a cada um de nós, a nossa humanidade toda, de uma herança difícil e talvez até meio improdutiva que viemos trazendo desde Adão e Eva. Nós fomos libertados pela morte e ressurreição de Cristo e colocados numa nova dimensão de vida pelo Pai. Porque o Pai espera de cada um de nós uma resposta também de amorosidade de vida e não simplesmente obediência por medo, mas que seja por respeito e amor. A partir da ressurreição de Cristo, nós adquirimos uma nova dimensão de vida, uma nova dimensão de vida transformada pelo poder de Deus. Há uma evolução no relacionamento de Deus com toda a humanidade. Se nós formos prestar atenção nos textos bíblicos que nós temos, nós vamos ver que existe uma transformação gradativa na forma como Deus se apresenta para a humanidade. Primeiro, Ele se apresenta como eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ponto. Esse é o Deus que todos, diante do qual todos deveriam silenciar. A gente vai lendo o texto bíblico, a gente vai chegar numa altura em que diz: já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Saiu um pouco aquela ideia de um Deus superior e os servos aqui. E aí começa uma relação de amizade que Deus propõe para a humanidade. E quando Jesus vem, Ele vem e diz: vamos criar uma nova mentalidade no que diz respeito a esse nosso relacionamento com o ser superior, com o que está acima de nós, e ensinou-nos a chamá-lo de Pai. Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que está no céu. Aí existe uma intenção, em toda essa história existe uma intenção do próprio Deus de aproximação, de estreitamento, de intimidade. Esta intenção de Deus vem ao encontro das nossas necessidades. A humanidade, creio eu, necessita urgentemente dessa noção de cuidado e de proteção, mas também de pertencimento. Somos família. Tendo o mesmo Pai, somos todos filhos, somos família. Somos todos filhos e temos este mesmo Pai que nos une debaixo do amor, e talvez esta seja a intenção de Deus ao permitir que nós o chamemos de Pai. Nós, a humanidade, temos carências comuns, temos limitações que são comuns a todos nós. E quando Jesus nos ensina a sua oração, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a sair dessa dimensão do apenas do meu, das minhas necessidades. Essa noção separatista, talvez egoísta e às vezes egocêntrica ou muitas vezes exclusivista, de que é o que eu preciso, do que eu quero, que eu tenho que me virar por mim e dar conta das minhas necessidades. Quebra um pouco isso e vem para uma nova dimensão. Somos todos, somos família. Pertencimento
comunhão, família. E isso vem através daquelas palavras que Jesus vem usando, quando ele diz o pão nosso de cada dia. As nossas dívidas e ofensas perdoa, e o perdão para todos nós. Aqui existe um convite então para agregar essa humanidade no conceito do nosso e não apenas mais do meu. E Deus está propondo isso. Quando nos permite chamá-lo de Pai, está criando essa ideia, essa dimensão. Chamar a Deus de Pai, então, é unir-se à humanidade que é toda filha de um único Pai, um Deus amoroso. Agora já não tem mais espaço para o meu, não tem mais espaço para o teu, não tem mais espaço para o dele. Tem agora uma noção do nosso, o nosso Pai. Somos uma coletividade, somos igreja. Mantemos a nossa individualidade? Certamente que sim, mas resgatamos a ideia de pertencimento. Somos indivíduos, mas pertencemos a um povo. Como filhos, agora, grande família, nós somos convocados a respeitar o Pai. Aí permanece a ideia do respeito que Pedro traz para nós. Mas é um respeito que vem e que nasce agora não por causa da soberania e do poder de Deus, mas é um respeito que vem pelo reconhecimento de que Deus é o Pai e providencia para nós aquilo que nós precisamos. Aqui aparece uma importante oportunidade de convidar a todos os irmãos, a todos os filhos do mesmo Pai, para que respeitemos a Ele, o nosso Deus e Pai. Quero respeitar a Deus e convido você para respeitar também como meu irmão, como minha irmã, filhos do mesmo Deus, a respeitarmos esse Deus numa ação conjunta, de povo e de humanidade. Quando nós perdemos a noção de respeito a Deus, de comunhão a Deus, com Deus como Pai, muitas vezes nós nos afastamos desse Deus. Quando perdemos a comunhão e a intimidade com Ele, nos afastamos. Bem parecido com aquela ovelha da história do bom pastor que se afasta do rebanho. Aquela ovelha rebelde que se afasta do rebanho e se expõe aos perigos do mundo, longe dos cuidados do Pai, longe dos cuidados e do olhar do Deus amoroso que deixa se chamar de bom pastor. Então, o convite que nós temos aí nesses textos é que nós possamos voltar para este Pai, que nós possamos voltar para esse rebanho, que nós queiramos fazer parte dessa família, que tenhamos prazer em andar com o Pai, que respeitemos a Deus e os mandamentos desse Pai como orientações de um Pai amoroso que quer que nós fiquemos juntos no rebanho e para isso nos dá regras de conduta, de convívio, de ética, de moral, de decência, de relacionamentos pautados naquilo que é também a vontade desse Deus e Pai. Então, chego à conclusão que nós temos aqui um grande convite para respeitar essa presença de Deus e que saibamos também cuidar de todos os que fazem parte dessa família. Não apenas a nossa relação com Deus, mas essa relação lateral das pessoas que estão e que fazem parte dessa grande família. As nossas relações familiares e as nossas relações de humanidade muitas vezes se veem alteradas pela falta de consciência de que somos todos, de que pertencemos a um grupo, de que a minha humanidade está aí na tua humanidade e que precisamos olhar uns para os outros e orar uns para os outros. Essa ideia é a ideia de Jesus, quando ele fala do bom pastor que recolhe as suas ovelhas e faltando uma, ele vai atrás. Não é porque tem 99 que não interessa, aquela que ficou, ele vai ao encontro. E essa ideia traz um ensinamento muito importante para nós. Nós estamos aí também nessa dimensão e no desejo de que não falte nenhum no encontro com o Pai. Nos importamos com aquele único que está fora, que sejamos precisos também nessa reflexão, que saibamos pensar nesse dinamismo de jamais banalizar a morte de alguém, mesmo que seja um, mas que demos valor à vida deste um, que saibamos pautar a nossa atenção da mesma atenção que Deus tem para conosco. Cada um tem o seu valor. Que todos nós e cada um possa considerar a vida do outro importante, que possa considerar a família importante
e que possamos respeitar o Pai, que é o grande ser que ama a toda essa família, que protege a toda essa família. Que você e eu possamos desfrutar dos cuidados do Pai e possamos atrair a todos os irmãos para que cheguem perto desta grande mesa, aonde o Pai está colocando para nós aquilo que nós precisamos. E aí sim poderemos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele me colocará diante da mesa que Ele próprio preparou, para que eu tenha plenitude, para que eu viva em abundância. Que Deus possa acolher você, Deus possa me acolher e acolher a toda a humanidade que somos todos nós, que não falta nenhum, nesse grande encontro, nessa grande reunião de família. Um bom final de semana para você, uma boa reflexão, que Deus esteja contigo, com a tua família, que Ele possa iluminar os seus caminhos, fortalecer as tuas convicções e que possamos seguir nesse caminho, na certeza de que não estamos sozinhos. Por quê? O Senhor é o meu pastor e nada de tudo aquilo que eu preciso me faltará. Amém.